Bom dia na paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma leitura bíblica e depois uma reflexão que se encontra em Provérbios 18 e 13. A versão bíblica da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que eu tenho nas minhas mãos, nos diz assim: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Outras versões nos diz que responder antes de ouvir é estupidez e faz a pessoa passar vergonha. Amém. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a importância de sabermos ouvir, de sabermos quando falar, e isto dentro da esfera familiar. Eu quero falar sobre a comunicação familiar, que envolve pais, que envolve filhos, e onde é necessário, nesse relacionamento familiar, todos saberem ouvir e saber quando falar. Veja, nós sabemos que nem todas as pessoas sabem ouvir no âmbito familiar e também nos demais relacionamentos. E pesquisando, eu descobri que todo ser humano deve ouvir antes de falar e que ele pode desenvolver 3 habilidades para auxiliar na descoberta de como falar, quando falar, como ouvir. E essas habilidades são a concentração, a compreensão e o respeito. Quando nós falamos sobre concentração, verificamos que a pessoa vai desenvolver a habilidade de se concentrar no que a outra pessoa está dizendo. Vai estar concentrado, olhando nos olhos dessa pessoa com interesse. Quando nós falamos de compreensão, nós vemos que a pessoa deve compreender ou procurar compreender o que se passa no coração da pessoa que está falando com ela. E por fim, a pessoa pode desenvolver a habilidade do respeito, que nós sabemos que todo ser humano precisa, merece ser respeitado, principalmente quando essa pessoa está falando o que está sentindo. Desenvolvendo essas habilidades, nós vemos que no âmbito familiar, os pais podem e devem ordenar, advertir e exortar seus filhos, mas também os pais devem ser sensíveis às necessidades dos seus filhos. Reflita comigo. Quando os pais falam antes de ouvir, eles passam aos filhos a impressão que não querem ser incomodados, e isso pode fazer brotar no coração desses filhos sentimentos como a rejeição, a raiva, a amargura, desprezo e até mesmo rebeldia. Daí a importância de saber ouvir com sensibilidade, imparcialidade, atenção, ciência e amor. Portanto, o marido deve ouvir a esposa deve ouvir o marido, e ambos, como pais, devem ouvir os filhos, que por sua vez, como filhos, devem ouvir os pais. Eu vejo que ouvir no ambiente familiar significa, muitas vezes, né, o pai abrir mão de descansar no sofá da sala após um dia de trabalho e ouvir a sua esposa, os seus filhos. Que ouvir também envolve os filhos deixarem de lado o celular, a internet, os seus jogos, quando seus pais querem falar. Ouvir também vai exigir que a esposa deixe por alguns momentos de seus afazeres para ouvir o marido e os filhos. Em resumo, ouvir vai envolver o esforço de todos para ter uma comunicação familiar que seja verdadeira, sólida e madura. O apóstolo Tiago vai nos dizer no seu livro, em Tiago 1:19, lembre disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Você já pensou que Deus nos criou com 2 ouvidos e somente uma língua? Pois é, né? Todos nós sabemos a resposta. Nós temos 2 ouvidos para que possamos ouvir mais e uma boca para falar menos. Mas nós sabemos que para a maioria das pessoas é mais fácil falar, é mais fácil responder rapidamente do que ter que ouvir com atenção e interesse o que a outra pessoa está falando. Oremos. Muitos casais não têm a menor vontade de ouvir seu cônjuge ou seus filhos. E nós sabemos que isso gera conflitos, que somente vão ser resolvidos quando todos praticarem aquelas habilidades que eu falei há pouco, que é a concentração, a compreensão e o respeito. Eu diria também que todos devem praticar o amor no relacionamento familiar para poder ouvir e saber falar um com o outro. Vamos refletir. O Senhor, Ele nos criou como criaturas diferentes uma das outras. Nós vemos que o homem e a mulher possuem formas diferentes de se comunicar. Para o homem, é prático se comunicar, é racional, é funcional. Já para a mulher, se comunicar é algo emocional, é interpessoal. E para a mulher é uma maneira de proporcionar alegria, calma e paz no seu mundo interior. Portanto, lembre-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Então, nós vamos descobrindo que ouvir não é premeditar aquilo que nós vamos responder enquanto a outra pessoa está falando. Não é interromper o outro em meio à sua comunicação. Ouvir é procurar compreender o que a outra pessoa está falando. É aceitar o que está sendo transmitido sem nós termos um pré-julgamento ou rejeição. Para finalizar, uma família precisa saber ouvir e saber quando falar para ter a intimidade de uma família saudável. Pais, filhos, ouça atentamente os integrantes de sua família, não somente com os ouvidos, mas com o olhar, a razão e principalmente com o coração. Ore comigo. Deus, Pai soberano e eterno, Criador de todas as coisas, venha ao encontro, Jesus, de cada uma dessas pessoas que me ouvem neste momento. Vai, Pai, ao encontro de cada integrante de suas famílias. Dá a essas pessoas, Pai, ânimo, força, discernimento e a capacidade de ouvir um ao outro. Que os pais possam ouvir os filhos com interesse, com compreensão e respeito. Que a sua presença, Jesus, e a do Espírito Santo estejam em seus lares, afastando todos os conflitos. Pai querido e amado, usa da tua graça, Jesus, usa da tua bondade, da sua misericórdia em todas as vidas que compõem, Senhor, o âmbito familiar dessas pessoas que me ouvem. Deus Santo, Deus amado, eu creio, Pai, que não foi por acaso que tu colocaste na minha mente o desejo de falar sobre ouvir, falar sobre como falar e quando ouvir. Creio, Jesus, que tu tens propósito, Senhor, na reflexão que nós fizemos no dia de hoje. Santo, Pai amado, fica conosco, Senhor, e nos direciona segundo o teu querer. Obrigada, Deus. Amém.